Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exercício envolvendo função. Então, gente, o enunciado do exercício é o seguinte, ó. Dados os conjuntos A formado pelo elemento 0, menos 1, 1, menos 3 e 3, e B formado pelos elementos 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1, quais das relações seguintes são funções de A para B? Então aqui eu tenho 3 itens que eu tenho que julgar quais deles são, né, funções de A para B. Vamos só relembrar aqui. Então, ó, para eu ter uma função de A para B, né, primeiro eu tenho aqui o produto cartesiano de A por B, que é o seguinte. O produto cartesiano de A por B simplesmente é a combinação de todo elemento de A com todo elemento de B. Certo? Então, eu vou ter um par ordenado com uma entrada que está em A e uma saída que está em B para todas as possibilidades. Tá certo? Só que, dentro desse produto cartesiano, para eu ter uma função de A para B, eu tenho que ter respeitada algumas condições. Então, eu tenho aqui, né, aqui as entradas e aqui a saída. Quais são essas condições? Primeiro, todo elemento de A tem que ter um correspondente aqui em B. Então, e essa correspondência tem que ser única, como está aqui, ó. Então esse elemento de A só tem um correspondente em B, que é esse aqui. Esse elemento de B só tem de A só tem um correspondente. E esse elemento aqui de A só tem um correspondente. Beleza, é função. O que não poderia ocorrer era o seguinte. Perceba uma coisa importante, né? Aí eu quero falar, professor, mas teve dois caras aqui em B. Não, um cara em B que teve dois correspondentes em A. Isso não é problema. A unicidade tem que ser de A para B. Por exemplo, para não ser função, se eu, por exemplo, tivesse aqui que este elemento aqui de A sobrou e não tem um correspondente em B. Então, nesse caso, não vai ser função. Ou, né, se eu tivesse uma imagem duplicada, que, ou seja, A se corresponder tanto com esse elemento de B, como com este outro elemento de B. Então, não seria função. Tá certo? Se você não viu, veja os vídeos lá da parte de teoria, né, porque lá nós explicamos, né, isso aqui. Tá certo? Mas, vamos ao exercício, né? Você também consegue entender aqui, a partir dessa explicaçãozinha. Então, ó. Então, aqui no item A, R1 é quem? São os pares ordenados x, y, pertencente a A por B, tais que y igual a 3x ao quadrado, que é a relação que está aqui. Certo? Então, gente, eu vou dar uma dica aqui, que é o seguinte. Vamos construir uma tabela para facilitar a nossa vida. Então, aqui eu tenho x, eu tenho aqui a minha função, né, o processo, né, que vai ser 3x ao quadrado, que vai gerar uma saída. E daqui eu tenho um par ordenado xy, que eu vou verificar, né, se ele está aqui em A por B. Beleza? Então vamos lá. Aqui em x são as entradas. Então eu vou ter 0, menos 1, 1, menos 3. Né, só botar um espaço maior aqui para não embolar, né? Então são minhas entradas. E para cada entrada dessa eu vou calcular, segundo esta formação, segundo esse processo aqui, uma saída. Então aqui eu vou ter o quê? Ó? O y aqui ele vai ser quem? 3 vezes 0 ao quadrado. Né? 0 ao quadrado, 0. Vezes 3, 0. 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Vezes 3, 3. 3 vezes 1 ao quadrado dá 3 também. Menos 3 vezes menos 3 ao quadrado, né? Ou seja, 3 vezes a entrada ao quadrado, ó, dá quanto? Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, vezes 3, 27, e 3 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27 também, beleza? Então, esses carinhas aqui, essas entradas e essas saídas, geraram os pares ordenados. 0, 0, menos 1, 3, 1, 3, menos 3, 27. Você fazendo aí no caderno, gente, tenta fazer na mesma linha, né? Você vê que está meio subida aqui, mas é porque eu não tenho linhas aqui, fica um pouco escrito aí, meio torto, né? E aqui 3 vai em 27. Então, a partir dali, eu já conseguiria verificar se isso é uma relação de A para B. Eu vou até fazer aqui, mas depois eu vou fazer por diagrama, né? Para a gente, de fato, ver com base naquela explicaçãozinha inicial, aquela revisãozinha ali inicial, o que é uma função e o que não é uma função. Então, ó, 0, 0. Esse cara está em A e esse cara está em B. Beleza, então esse aqui está ok. Menos 1, 3. Também, ó, menos 1 está em A, 3 está aqui, está ok. 1 está em A, 3 está aqui em B. Ó, então, entrada e saída, ok também. Menos 3, 27. Tem menos 3 aqui em A, tem 27 aqui. Ok? É a mesma coisa, tem 3 em A e 27 aqui também. Tá ok. Então, isso aqui seria uma função.
Só que você fazer essa checagem assim, olhando elemento por elemento, pode ser que você esqueça de alguém. Aí se você colocar no diagrama, eu acredito que fica mais fácil você analisar. Então aqui você tem um A, aqui você tem um B. Então eu vou escrever aqui os elementos de A. 0, menos 1, 1, menos 3 e 3. E vou escrever aqui os de B, ó. 0, 3, 27, né? Vou botar aqui, peraí. 27, menos 3, menos 9. Peraí, deixa eu subir aqui o menos 9, né? E o 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar os caras daqui, aqui seguindo aquela relação. Então eu vou ter um par ordenado 0, 0. Vou ter um par ordenado menos 1 que vai em 3. Vou ter um par ordenado 1 que vai em 3 também. Vou ter um par ordenado menos 3 que vai em 27 e 3 que vai em 27. Então perceba, todo elemento de A tem um correspondente em B. A partir de A, essa correspondência é única. Então, note que a primeira afirmação é sim, todo elemento aqui de A se corresponde com alguém de B. E a segunda também é verdadeira porque A só se corresponde com 1. Menos 1 com 1 é correspondente também. O 1 só tem um correspondente, o menos 3 só tem um correspondente, o 3 também só tem um correspondente. Então aqui eu tenho uma função. Ah, professor, de novo, né? O menos 3 aqui tem dois correspondentes aqui de A. Não importa, a unicidade não precisa ser praticada em B. Ela precisa ser praticada só em A. Ou seja, você não pode ter, por exemplo, ali saindo do 0, né? Algo que fosse para o 0 e também fosse para o 1. Uma função, gente, é uma maquininha de realizar um processo. Quando você dá coloca uma certa entrada, por exemplo, você tem lá uma folha de papel e você quer imprimi-la no computador. Então tem um botão que tem lá escrito imprimir. Se você aperta ela, sai a folha de papel que você quer imprimir lá como resultado. Né? Se você botasse para imprimir a mesma folha de novo, o que você espera? Que saísse o mesmo resultado e não outra folha, a menos que a impressora estivesse com defeito. Então o processo de função é esse. Para uma entrada só pode ter uma saída. Claro que você pode botar duas figuras relativamente assim, que estão em locais diferentes do computador, né? Portanto são entradas diferentes, uma está numa pasta, uma está em outra, mas elas geram o mesmo resultado. Né? Elas vão essencialmente ser a mesma figura, só que elas estão em locais diferentes. Então, claro, né, você tem entradas aparentemente diferentes, né, mas resultaram numa mesma saída. Isso aí não é um problema. Tá certo? É como é o que eu estou tentando explicar aqui. Então, você tem uma entrada e você tem uma saída. E você tem que olhar se os elementos aqui de entrada, né, todos eles, existe um elemento de saída aqui e essa saída tem que ser única. Então, a conclusão é R1 é uma função de A para B. Né? Então é sempre bom a gente tentar contextualizar a função com alguma coisa prática. Né? A gente vai fazer isso nos próximos vídeos, quando a gente falar de casos mais específicos de função. Beleza? Então, gente, ó, o processo aqui, embora eu me alonguei um pouco nessa primeira parte, os itens B e C basicamente é o mesmo, certo? Eu vou até aproveitar aqui algumas coisas, a gente já vai um pouco mais direto aqui, ó. Aqui a relação agora é o quê? Y igual a X, ou seja, a entrada é igual a saída. Então eu vou aproveitar aqui o conjunto A, ele não muda, né? Aqui vão ter os pares ordenados novamente. E depois a gente vai reproduzir um diagramazinho de Venn, colocando os pares ordenados calculados. Então, gente, ó, o que esta regra aqui está nos dizendo? Está nos dizendo que a entrada x é igual a saída y. Então basta eu copiar aqui, ó, 0, menos 1, 1, menos 3 e 3. Então, os pares ordenados, obviamente, são o quê? Os que repetem a entrada. Então vai ser 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 3, 3, 3. Aí a pergunta é, dado o indivíduo que está aqui, eu vou ter o correspondente aqui, que está também em B, aí você pode fazer do jeito que eu fiz anteriormente, ou pode pular logo aqui para o diagrama. Já que são conjuntos com poucos elementos, né, eu ressalto que é interessante você fazer aqui para não cometer erro, esquecer de alguém, né, e dizer que é função quando não é. Né? Então, aqui eu tenho um conjunto A, e aqui eu tenho um conjunto B. Então, aqui no conjunto A eu vou ter o 0, o menos 1, o 1, o menos 3 e o 3. E no conjunto B eu vou ter o 0,
o 3, o 27, o menos 3, o menos 9 e o 1. Então aí eu venho, ó, 0, 0, tá aqui, ok. Menos 1, peraí, não tem menos 1 aqui, só tem um 1 aí, a gente não pode, então, ó. Então existe um cara em A que não se corresponde com ninguém em B. Então, R2 não é função, então a gente coloca assim, ó, R2 não é função, pois x igual a menos 1 pertencente a A não se corresponde com nenhum y pertencente a B. E para ser função, todo elemento de A tem que ter um único correspondente em B. Aí a gente encontrou um que não tem. Ah, professor, eu queria checar os outros pares ordenados. Tá bom, você pode checar, mas já não é função. Então, por exemplo, o 1 foi em quem? No 1. Aí eu lhe pergunto, tem um aqui? Tem. Só ligar. O menos 3 foi no menos 3. Menos 3, está ok. E o 3 foi no 3. Está ok também. Você vê que só falhou para esse carinha aqui. Tá certo? Então, por isso que é importante você verificar para todo mundo. Porque podia ser que só o último elemento aqui, o 3, falhasse. Então você começa calculando ali, ah, tá dando tudo certo, ah, vou deixar para lá e já vou dizer logo que é função. E aí podia dar errado exatamente no último aqui. Claro, deu errado um pouco antes, foi o que é o melhor para a gente poupou nosso tempo, né, na conclusão. Então, a conclusão é que não é função. Então o primeiro caso foi função, o segundo caso não foi. Aí vamos para o terceiro, né, o desempate, ver quem é que está ganhando. O R3 vai ser o quê? Y igual a 3. Ou seja, a saída é sempre 3. Então, neste caso aqui, gente, observe. Y igual a 3. Então, nós temos nossa mesma tabelinha, tem aqui as entradas, e aqui tem as saídas. Só que a saída é sempre 3, ó. Y igual a 3. Veja que não tem a variável x aqui para fazer nenhuma conta. Então, vai ser o quê? 3 aqui, como saída para a entrada 0, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tá certo? Então, os pares são quem? 0, 3, 1, 3, opa, menos 1, né? Entrada e saída. Depois 1, 3, depois menos 3, 3 e 3, 3. Aí eu lhe pergunto, será que isso é função? Olha, vamos fazer o diagrama e vamos tirar nossas dúvidas. Só aumentar aqui. Então, 0, menos 1, né? 1, menos 3 e 3. Aqui, 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1. Certo? Aí vocês chequem direitinho no exercício, se eu não esqueci um sinal em alguém aqui, mas a ideia é basicamente essa aí. Porque às vezes a gente fazendo assim, a gente comete alguns errinhos, é bom estar verificando e bota aí nos comentários. Então, ó, 0 foi em 3. Menos 1 foi em 3, 1 foi em 3, 3 foi em 3, menos 3 foi em 3 e 3 foi em 3. Então todo mundo foi em 3, você fala, isso aqui é função ou não? Olha só, vamos para a definição. Todo elemento de A tem um correspondente em B? Tem, ó, o 0, o menos 1, o 1, o menos 3 e o 3. E para cada A aqui, elemento de A, você tem saída única aqui para B? Sim. Embora a saída de todos eles coincida em B, mas a saída de 0 é só o 3. A saída de menos 1 é só o 3. Então nós não temos saída duplicada. Então R3 também é uma função. Então R3 é uma função de A para B. Tá certo? Então temos aí que função está ganhando, né, com 2 a 1, né? Então, os itens A e C são funções e o item B não é função. Tá certo? Então, é um exercíciozinho aí bem simples, mas tenta, gente, pensar em função como algo que vai ter uma aplicação
como um processo, né? Você tem uma entrada e você vai analisar aquela saída, e se aquela saída satisfizer essas condições aqui, né? Aquela relação toda satisfizer essas condições, nós vamos ter uma função. E a gente vai estudar outros tipos de funções mais aí pra frente, beleza? Qualquer dúvida nesse exercício, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.